Era o ano de 1922. No Vale dos Reis, Egito, uma descoberta estava prestes a ser feita. Howard Carter, um arqueólogo britânico, havia passado anos procurando por uma tumba escondida. Ele estava procurando pela morada final de um jovem faraó. O nome desse faraó havia se perdido no tempo, Tutankhamon. Finalmente, a persistência de Carter valeu a pena. Sua equipe se deparou com uma série de degraus escondidos sob a areia. Esses degraus levavam a uma porta selada. A excitação crepitava no ar. Seria aquela a entrada da tumba de Tutankhamon? Carter e sua equipe limparam cuidadosamente a entrada. Eles se viram diante de uma porta. Essa porta estava rebocada e estampada com selos antigos. Os selos estavam intactos. Isso significava que a tumba permaneceu intocada por milênios. Prendendo a respiração, Carter fez um pequeno buraco na porta. Ele espiou lá dentro, usando uma vela para iluminar a escuridão. O que ele viu o deixou sem fôlego. A tumba era um espetáculo deslumbrante de ouro e tesouros intocados por mais de 3.000 anos. Carter havia se deparado com a tumba real egípcia, antiga, mais intacta já encontrada. Foi uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão do Egito antigo. Lá dentro havia um tesouro de artefatos, móveis, carruagens e até oferendas de comida, tudo intocado desde o enterro do jovem rei. Era uma cápsula do tempo de uma civilização perdida. O mundo prendeu a respiração. Era uma descoberta para a posteridade. A descoberta da tumba de Tutankhamon causou ondas de choque pelo mundo. Os jornais estavam repletos de imagens dos tesouros deslumbrantes, mas em meio à excitação, uma sensação de inquietação começou a surgir. Em uma pequena placa de argila encontrada dentro da tumba, uma inscrição foi descoberta. Era um aviso gravado na argila. A morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar a paz do faraó. Alguns descartaram como mera superstição, uma relíquia de uma era passada. Outros sentiram um arrepio de apreensão. Seria essa maldição antiga mais do que meras palavras? O próprio Howard Carter zombou da ideia de uma maldição. Ele era um homem de ciência e razão. Ele acreditava na lógica, não em superstições antigas. No entanto, o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Uma série de eventos estranhos e trágicos começou a se desenrolar. Esses eventos seriam para sempre ligados à descoberta da tumba de Tutankhamon. O mundo assistia, cativado e horrorizado, enquanto a maldição do faraó aparentemente começava a se revelar. Lord Carnarvon, o rico patrono que financiou a expedição de Carter, foi um dos primeiros a entrar na tumba. Ele estava lá naquele dia memorável, quando a câmara funerária foi finalmente aberta, revelando o sarcófago de Tutankhamon. Semanas depois, Carnarvon estava morto. Ele morreu em um hospital no Cairo devido à picada infectada de um mosquito. O mosquito, estranhamente, o picou no mesmo local onde o corpo mumificado de Tutankhamon tinha uma marca semelhante. No exato momento da morte de Carnarvon, todas as luzes do Cairo piscaram e se apagaram, mergulhando a cidade na escuridão. O cachorro de Carnarvon, na Inglaterra, uivou tristemente e caiu morto. Coincidência? Talvez. Mas para um público faminto por um bom mistério, era combustível para a crescente lenda da maldição do faraó. Os jornais fizeram a festa. A história se espalhou como fogo em palha. As pessoas cochichavam em tons baixos sobre a maldição do faraó. Seria real? Teriam os antigos egípcios lançado um feitiço poderoso sobre qualquer um que ousasse perturbar a tumba de seu rei? A morte de Lord Carnarvon foi apenas o começo.
uma série de mortes misteriosas e prematuras se seguiu, assolando aqueles que ousaram entrar na tumba de Tutankhamon ou que estavam associados à descoberta. Arthur Mace, um membro da equipe de escavação de Carter, morreu repentinamente após reclamar de se sentir mal. George J. Gould, um financista americano que visitou a tumba, morreu logo depois de uma febre alta. A.K. Mace, outro membro da equipe de Carter, sucumbiu a uma doença estranha. A lista continuava. Cada morte, não importa quão aparentemente sem relação com a maldição, era aproveitada pela mídia. A lenda da maldição do faraó se fortalecia a cada ano que passava. Seria o resultado de maldições antigas, patógenos mortais adormecidos dentro da tumba, ou simplesmente uma série de coincidências infelizes? Seja qual for a verdade, a sombra da maldição do faraó pairava sobre a descoberta da tumba de Tutankhamon, adicionando uma camada sinistra e inquietante à história já fascinante. Seção 5. A ciência busca respostas, desvendando a maldição. À medida que o número de mortos aparentemente ligados à tumba de Tutankhamon aumentava, também aumentava o ceticismo. Cientistas e arqueólogos começaram a questionar a validade da maldição. Eles buscaram explicações racionais para as mortes. Alguns teorizaram que a tumba continha mofos ou bactérias mortais que prosperaram no ambiente selado por milênios. Esses micro-organismos, quando inalados, poderiam ter causado doenças respiratórias graves, especialmente em indivíduos com o sistema imunológico enfraquecido. Outros apontaram para as condições perigosas da própria escavação. O Vale dos Reis era um ambiente hostil, com calor escaldante, tempestades de areia implacáveis e criaturas venenosas. O processo de escavação era fisicamente exigente e podia enfraquecer o sistema imunológico até mesmo dos indivíduos mais saudáveis, tornando-os mais suscetíveis a doenças. Seção 6. Uma figura enigmática. A vida e a morte de Tutankhamon. Enquanto o mundo se obcecava com a maldição, a verdadeira história de Tutankhamon, o menino rei que estava no centro do mistério, começou a emergir. Tutankhamon ascendeu ao trono com a tenra idade de 9 anos e governou por apenas uma década antes de sua morte prematura aos 19 anos. Seu reinado foi breve, mas significativo. Ele restaurou as práticas religiosas tradicionais após o reinado tumultuado de seu pai, Akhenaton, que tentou derrubar séculos de tradição, estabelecendo uma nova religião centrada no deus Sol, Atum. A própria morte de Tutankhamon foi envolta em mistério. Exames de sua múmia revelaram uma perna fraturada e sinais de uma infecção grave por malária. Acredita-se que uma combinação desses fatores provavelmente levou à sua morte prematura. Apesar de seu curto reinado, o legado de Tutankhamon perdurou, imortalizado pelos incríveis tesouros enterrados com ele e pela lenda duradoura da maldição do faraó. Seção 7. O destino de Carter, uma reviravolta na história da maldição. Ironicamente, o homem que parecia mais propenso a sucumbir à maldição do faraó, o próprio Howard Carter, viveu uma longa vida. Ele morreu pacificamente em 1939, aos 64 anos, anos após abrir a tumba de Tutankhamon. Carter descartou a maldição como besteira, atribuindo as mortes a causas naturais e aos rigores do trabalho em um ambiente desértico rigoroso. Ele argumentou que os antigos egípcios não viam as tumbas como lugares de terror, mas como lares eternos para seus governantes falecidos. A longa vida de Carter pareceu refutar a maldição,
mas sua sobrevivência pouco fez para reprimir o fascínio do público pelo sobrenatural e pela possibilidade de maldições antigas. Seção 8. Fascínio duradouro. A influência de Tutankhamon na cultura popular. A maldição dos faraós, apesar da falta de evidências científicas, tornou-se parte integrante da narrativa de Tutankhamon. Ela continua a capturar a imaginação das pessoas em todo o mundo. Livros, filmes e documentários sensacionalizaram a maldição, solidificando ainda mais seu lugar na cultura popular. A imagem de uma múmia vingativa buscando retribuição por perturbar seu sono eterno tornou-se um elemento básico do gênero terror. A maldição dos faraós serve como um lembrete do poder duradouro das crenças antigas e do fascínio humano pelos mistérios do passado. Mesmo diante de explicações científicas, o fascínio do desconhecido e a possibilidade de maldições antigas continuam a nos cativar. Seção 9. Além da maldição, o verdadeiro legado do menino rei. A maldição dos faraós, embora uma história cativante, não deve obscurecer o verdadeiro significado da tumba de Tutankhamon. Sua descoberta proporcionou um vislumbre sem precedentes do mundo opulento da realeza egípcia antiga e revolucionou nossa compreensão de suas práticas funerárias, crenças religiosas e realizações artísticas. Os tesouros da tumba de Tutankhamon, agora em exibição em museus ao redor do mundo, servem como um testemunho da habilidade e da arte dos antigos egípcios. Eles continuam a inspirar admiração e maravilha em todos que os contemplam. O verdadeiro legado de Tutankhamon não está em uma suposta maldição, mas na janela inestimável que ele fornece para uma civilização perdida e no fascínio duradouro que ele inspira em todos nós.